ser um time praticamente imbatível. Se o Alexandre Matos, que é o cara que fez o Palmeiras mudar de patamar nos últimos anos, escolheu o Eduardo Batista, vamos esperar, gente. O cara praticamente não erra o que faz. Vamos esperar, vamos aguardar. Eu não mudaria. Você mudaria, Facincani? Já mudou o jeito de jogar também. Agora não é momento de mudança. Pra mim, o Eduardo não seria o técnico do Palmeiras lá atrás. Eu, se tivesse esse poder, não teria contratado o Eduardo. Porque pra mim, eu acho que é um ano muito pesado e o Eduardo poderia ter um pouco mais de protagonismo em outras equipes. Você contrataria quem? Pra mim, o meu técnico, eu faria um investimento pesado no Mano Menezes, só que o Mano aceitou naquela ocasião a proposta do Cruzeiro e ficou no Cruzeiro. O Abel estava no mercado, mas não seria um outro nome. Eu buscaria um nome estrangeiro naquela ocasião. Para mim, não é aposta buscar técnico estrangeiro. O problema é muito mais a capacidade dos dirigentes de assimilarem as suas próprias convicções. O Gallardo é um ótimo técnico, recém-campeão de Libertadores, 6 títulos pelo River Plate. É um cara que já se mostrou disponível a querer trabalhar no Brasil. O próprio Rueda era um bom investimento a ser feito. Palmeiras poderia, inclusive, ter mantido o Alberto Valentim e buscar um novo nome no mercado. Eram opções melhores. O Rueda não foi técnico do Corinthians por conta de uma cirurgia, só vamos explicar isso. O Rueda era o técnico para o Corinthians. O Corinthians investiu pesado para trazer o Rueda para ser o treinador. Essa informação foi dada pelo Benja aqui, com exclusividade. Porque o Flávio Dalto desmentiu, falou que o treinador não seria estrangeiro, e no dia seguinte ele falou que poderia ser estrangeiro. Eu também não mudaria o treinador, mas tem uma preocupação. GPS, né? Uma preocupação muito grande. O Eduardo Batista deu a entender que esse time que ganhou da Venezuela, da Ferroviária, é o time ideal. E na minha opinião não é. Eu já disse isso ontem ou antes de ontem aqui. Esse time, pra mim, ainda não é o time ideal do Palmeiras. Escala aí, vamos ver. Ele jogou esse duelo com o Thiago como primeiro volante e o Zé Roberto fazendo a função do Tietê. Mas o Cassino, o Tietê pode jogar já contra o Red Bull, Tudo bem, maravilha. Aí, vamos pressupor. Perdeu o Moisés. Felipe Melo, o Tietê, e aí ele coloca pra jogar como o principal armador o Dudu, com o Michel Bastos, o Keno e o Borja mais à frente. Eu tiraria o Keno do time, insistiria no Guerra, na adaptação do Guerra e colocaria o Dudu pra jogar pela ponta. Você vai tirar um cara que tá dando certo? Ou solto no esquema tático. Escuta, não gosto dessa história do Dudu ser deu certo no jogo. E eu como não deu certo? aprovei. No jogo anterior, como é que foi? Ele perdeu do Corinthians. Não, perdeu do Corinthians. Lá em Araraquara, quem jogou aberto pelo lado? Perfeito, Pascoal. Mas eu não aprovo esse esquema tático. O Dudu não jogou no meio, jogou? Não jogou pelo meio. O João Batista falou que ele teve 15 minutos. O Romero parou ele. Ele teve 15 minutos de treinamento para montar esse esquema. Aí depois ele deu a entender, repito, esse esquema, na minha opinião, é o ideal. Isso na opinião do Eduardo. E pra mim não é. Pra mim não é. 4-3-3. O esquema até não mudaria. Eu só mudaria uma peça. Eu tiraria o Keno, deixaria o Keno como arma pro segundo tempo e colocaria o Guerra na armação da jogada no lugar do Dudu e adiantaria o Dudu. Todo mundo concorda aqui que o Dudu é o jogador que faz o melhor jogador do Palmeiras. Exatamente. É o melhor jogador. Você limitá-lo à beirada do campo, não, o jogador... flutuando. Então, mas é o que ele tá fazendo. Por isso que ele joga pela beirada, mas flutua. Sim, exatamente. O Keno, por isso que ele coloca o Keno e o Michel Bastos. Para esses dois jogadores de beirada, Flavinho, marcarem ali o setor e dar um apoio para os laterais. E o Dudu tem liberdade para fazer o que? Ele tem o poder de finalização, ele tem velocidade, ele dribla, ele tem bom passe. Eu acho que essa foi uma grande sacada do atacante de criação. Pegar e mexer na posição do Dudu. O Palmeiras contratou 2 armadores. O melhor das Américas, que é o Guerra, e a maior revelação do futebol brasileiro, que é o menino do Curitiba, o Rafael Veiga. E vai improvisar o Dudu para armar? Mas tá dando certo assim, gente. Mas deu num jogo. Tá funcionando. Eu concordo com o Cassino. Deu certo num jogo. Tá dando certo. O Palmeiras não jogou nesse esquema e goleou o Corinthians. Cassino tá coberto de razão. Deu certo num jogo. Mas ele passou 15 minutos. Vamos deixar cedo pra falar. Vamos deixar acontecer o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, se ele pode ser que semana que vem eu venho aqui e fale, olha, gente, lembra que eu falei semana passada, eu tô errado. Se ele seguir, mas agora eu não aprovo. Se ele seguir o que você está fazendo, ele nunca vai poder testar. Eu concordo plenamente com o Cassino nessa aí. Trouxe o Guerra, trouxe o Rafael Veiga, vai improvisar, não consigo entender. Fala, Facincani. O meu time que eu escalaria do Palmeiras, Benja, sem o Tietê, se não estiver em condição, evidente, se estiver em condição, é claro que o Tietê joga, mas analisando o Palmeiras sem o Tietê pra mim, Felipe Melo, Michel Bastos, ao lado dele o Zé Roberto com o Guerra, Dudu e Borja, e na esquerda pode ser o Egídio. Aí com o Tietê, esse time eu escalaria o Zé Roberto na lateral esquerda, com o Felipe Melo, Michel Bastos, Tietê, Guerra, Dudu e Borja.
Eu tô todo... É igual do Cassino. Eu tô com o Cassino e com o Facincani. Eu tô contra o Pascoal e o Sormani. Não, é que vocês estão vendo o momento, né? Mas o argumento do Cassino não é válido? Eu tô vendo o momento. O momento é esse. Mas esse time do Cassino, o Dudu pode jogar fazendo isso. Outra coisa, o Corinthians, ele jogou nesse mesmo sistema que o senhor está falando, ele jogou contra o Corinthians. O que aconteceu? Perdeu o jogo com o jogador jogador a mais. aberto com o Corinthians. O Dudu jogou aberto pelo lado do campo. Mas ele jogou mais escancarado. Você viu outro jogo. O Dudu jogou aberto pelo lado do campo. Aquele jogo foi problema de atitude. Taticamente, o Palmeiras jogou bem o jogo. O Palmeiras não teve atitude, não teve infiltração e vontade de ganhar o jogo. Você foi no cinema nessa quarta-feira? Não, senhor. O Dudu jogou aberto. O Romero mastigou o Dudu. Ou eu tô falando alguma coisa errada? O Romero é um jogador. Ele já flutuou. O Romero é um jogador tido no Corinthians como um grande jogador por uma função que ele não deveria fazer. Nessa você não concorda com você. O Romero é reconhecido por marcar bem. Apenas isso. Nessa você não concorda. Não, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Você me perguntou, você falou, eu vi outro jogo? Eu falei, sim. Claro que não. Claro que sim. O Dudu foi mastigado pelo Romero na lateral. Sim, mas o Cassino tem razão no que ele te mostrou. Não, senhor. O Cassino dessa vez... Quando o Dudu veio pra fez dentro... bilu no senhor. Não, senhor. Quando o Dudu veio pra dentro do campo, arrumou o time do Palmeiras. Quando o Zé Roberto... Contra o Corinthians? Agora aqui, contra a Ferroviária. Mas o Pascoal, nessa formação, o Dudu pode jogar pra dentro do time. O Facincani que tá com a camisa da Ferroviária tem razão. Contra a Ferroviária, você tá de brincadeira. Fala aí, Facincani. Não, e o Dudu pode jogar por dentro nessa formação. Claro. Ele tem liberdade total de cair por dentro. Ele e o Guerra abre um pouco mais para a direita, ele cai para a infiltração inicial. Ou o próprio Dudu pode fazer a beirada com o Guerra dando a bola para ele na triangulação ali com o setor esquerdo. Dudu joga livre. O problema é a orientação do técnico. Se o técnico falar, Dudu, fica aqui, ele vai ficar ali. Com a orientação, ele pode jogar onde ele quiser nesse esquema. O Dudu não pode ficar limitado jogar numa beirada de campo, eu acabei de falar. E não pode ter essas atribuições de ficar correndo atrás de lateral adversário, gente. Não, mas não é isso que eu tô falando. O Gabriel Jesus corria pra ele. Ele tem que jogar. Mas não foi isso que eu falei, Pascoal. Você não escutou? Não. Ele tem que jogar mais à frente pra realmente ter mais liberdade só pra atacar. Não jogar no meio centralizado, pra ter que marcar volante. Concordo plenamente. Não vai marcar volante. Exato, se ele joga nessa faixa de campo, ele vai ter que cercar volante. Olha no gol quando ele vai ter que no cercar volante. Como é que o Dudu jogou no passado? Eu quero deixar o Dudu livre pra criar. Como é que o Dudu jogou no passado? Do jeito que o Cassino falou. Entrando em diagonal. O Dudu no passado, gente, foi pra mim um dos três... continua sendo os três melhores jogadores do futebol brasileiro. Concordo. Mas com outro plano de jogo. Era o porco louco. Era a tática do porco louco. Qual era a tática do porco louco? Roubar a bola o mais rápido possível e atacar o adversário. A tática do porco louco levou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Isso. E o Hoje, Dudu, o Palmeiras mudou o jeito do jogo. Era um time mais agressivo, de mais infiltração. Então esse você é um vai time matar de o Dudu. O time mudou o jeito de jogar. Você vai matar o Dudu, então. Perceba, Benjamin. Seja um pouco perspicaz. Perceba como é que o time mudou o jogo. Ô, Facincani, quem tem que ser perspicaz? Ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro com sobra. Deitou e rolou. Não tinha nem... Quem foi o melhor jogador do Palmeiras? Qual era a tática, Benjamin? Não entendi. Se a tática era aquela, que jogue nessa tática. Mas aí o Eduardo não é desse plano então vai de pagar jogo. o preço. Você não pode pegar um jogador que foi o destaque do time em 2016 e mudar o cara totalmente de posição. Ele não mudou totalmente de posição. Ele está flutuando, trocando de flutuando. posição com o Olha, Michel, Flavinho, tá trocando flutuando. de posição com o Keno. Eles estão variando o posicionamento. São três jogadores que têm uma possibilidade de variar o posicionamento. Não adianta nada. Jogar berro aos porcos. Não adianta nada. Ô, Flavinho, ele e o Flavinho não entendem patavina. Você falou outra coisa. Não entende bolhufas. Mas o Dudu sempre jogou. Começou jogando por uma lateral e caía por dentro. Caía pelo meio. Tanto é que no jogo contra o Ituano, ele fez vários lançamentos para o Roger Guedes, que estava na esquerda, ele estava no meio. E às vezes chegou na área para receber o lançamento. Você viu bem. Nós estamos falando praticamente a mesma coisa, só que na minha concepção... Quem senta nessa cadeira... Eu colocaria um armador de ofício para não sobrecarregar o Dudu e deixar o Dudu livre para voar. Isso, perfeito. Livre para quê? Para voar. Mas essa flutuação está livre. Vai lá. Essa flutuação dele, esquerda, direita, meia... é dinâmica. Aí no segundo tempo, se você precisar deixar o time mais no você vai sentir o Guerra por Fala, Facincani. O Guerra não pode ser crucificado por aquele erro no Clássico. O Guerra é bom jogador e ele estava bem no jogo.
um pouco mais lento, porque o Palmeiras também estava mais lento naquele jogo, mas o Guerra é um bom jogador, porque o Guerra procura essa bola mais agressiva, essa bola mais enfiada, que é o que falta ao Palmeiras. E às vezes o Palmeiras se livra muito fácil da bola. O Palmeiras é um time que rifa muito essa bola pelas laterais, tanto esquerda como direita. A bola tem que trabalhar melhor e essa bola mais dentro da área do adversário. Facingani, o Flavinho queria falar um negócio pra você aqui. O Guerra não pode ser crucificado pelo erro dele, mas o juiz já tá apodrecendo no túmulo nessa altura, nas masmorras, né? Ele quer que você responda isso. Não precisa o Facingani responder, não quero entrar em atrito com ninguém, eu só tô dizendo que erros no futebol tem um peso dependendo da simpatia que você nutre pela figura, pelo personagem. Não estou falando, viu, Facingani, não, fique bem claro, não estou falando de você pessoalmente não, hein? Não. Porque isso já foi discutido aqui também. Mas se é o juiz, pô, masmorra pra ele, cala a boca, mas se é um jogador sorridente, se é um jogador sorridente, é um jogador simpático, que inclusive dá boas entrevistas e responde o WhatsApp, tem atenuante. Aí tá beleza, o cara pode fazer o que ele bem entende. Mas se é o Márcio Araújo que comete aquele erro? Ia ter gente que ia crucificá-lo, obviamente, na imprensa. Ao seu lado aí. Não sei se o não. O Bernardo Ramos iria, que não tá aqui pra se defender, mas o Bernardo de árbitro? Iria. Não. Presta atenção. Márcio Araújo? Não tô vendo o gol. Mas o Guerra, tudo bem, foi o melhor jogador da Libertadores. Você tem direito a 14 segundos de tréplica, o Facingani. Não, eu concordo plenamente com o Flavinho, só que eu acho que a gente não pode mais ter esse tipo de comportamento de sair crucificando por aí. O juiz, por exemplo, no Clássico errou, deve ser punido pelo erro, mas não ouvir as barbaridades que, por exemplo, ouviu do presidente do Corinthians, que também errou tanto quanto ele em outras questões. Exatamente. E, saiu atirando a torto e a rodo como se ele fosse o dono da razão. O juiz errou e ele tem essa também. Isso aí pisou no cara de dois personagens aqui do programa, hein? Tem razão, Facingani, é isso mesmo. Só não foi de 3 que um faltou. Faltou não, ele tá de licença. Não, mas o que você acabou de falar, Facingani, o que você falou a respeito? Você falou que o juiz, aí teve o quê mesmo? Que o outro dirigente, quem foi esse dirigente, você falou? O presidente do Corinthians, o Roberto Andrade. Não, e eu quero dizer o seguinte, se é pra mim isso, o dirigente do Corinthians, que é o presidente do Corinthians, o Roberto Oliveira, Roberto Andrade, eu disse aqui que ele errou, e eu disse pra ele isso. Eu não disse só aqui, que ele errou ao crucificar o árbitro. Ele errou. Foi o que eu disse pra ele e disse aqui. Eu acho que ele errou. Eu não deveria ter feito isso como dirigente do Corinthians. Eu já disse a minha posição. O senhor tem outra posição diferente da minha. Você queria chegar depois do jogo e falar assim, olha, gente, parabéns pro árbitro, porque teve... Ele teve a humildade em reconhecer... Não, exatamente. Olha, sangue quente, Não precisa ser isso ou aquilo. Não precisa dizer nada. Vocês querem que o dirigente de futebol seja o quê? O Papa? O cara tá lá no Corinthians e Palmeiras, o cara tem uma pressão, o cara tem a torcida. É o jogo. O cara tem a aproveita o momento. O cara aproveita o momento, ganhou o jogo. Eu tô aqui com o alto clero do Vaticano aqui na mesa. Caras, chega assim, olha, isso é uma questão que diz respeito à comissão de arbitragem. Tem posturas e posturas para cobrar, bem já. Quando eu parar com a profissão, eu vou ser media training, porque o que se fala de besteira, cara, no meio do futebol, então, nossa senhora. O presidente do Corinthians, por exemplo, nesse dia era a única frase que ele tinha que dizer, Exatamente. Não, olha, essa questão da arbitragem é uma questão que deve ser resolvida pela comissão de arbitragem. Todo mundo viu que ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro, agora os caras vão decidir. Acabou, sabe? Seja um pouco mais ligeiro. O problema não foi o erro. Estratégia. Ele fala, na entrevista... Não tem que falar mais nada, na entrevista, a gente já sabe qual foi. Se a produção separar, o presidente do Corinthians fala o quê? Olha, a insistência no problema não foi o erro. Errar acontece. Foi a arrogância, a prepotência dele foi avisado. Ele acha isso. Como ele acha? Mostramos. Não. Eu não vi assim, ser humano, Benja. Palavras pesadas, que esse cara não pode mais ser um ser humano pra trabalhar. Vocês querem agora que o árbitro do Corinthians Palmeiras ganhe o Nobel? Não. Ganhe o prêmio Nobel. Não é nada disso. O Thiago Eduardo Peixoto tá aqui pra você. Eu acabei de falar aqui, olha, um prêmio de bom samaritano. Não é que se for vai ser B. Isso eu acabei... O culpado é o Corinthians, o culpado é eu acabei de falar aqui, gente. Vocês vão dormir. Isso que o Benja coloca, ele é maniqueísta. Se não for assim, é assado. Ele se esquece que existem vertentes, ramificações. Quais são as vertentes? Várias. Por exemplo, nós acabamos de dizer. A entrevista que eu daria era essa. Isso é o problema para a comissão de arbitragem resolver. Até logo. Você entendeu? Ao dizer que o cara foi
turrão. Arrogante, não pode apitar mais nada. Se depender de mim, nunca mais apita. Você achou que o árbitro foi o quê? Gente, não é essa discussão. Você tá chamando o cara de burro. Sabe por quê? Se todo mundo chegou pro árbitro e está errado, e ele insiste no erro, ele não é arrogante, ele é burro. Olha aqui. Mas não foi isso que ele falou. Olha aqui. Ele falou outra coisa. Se fosse pro Corinthians, eu duvido que o Sormani e Flávio, mas duvido que os dois teriam falado assim, não, gente, Maurício Gagliotti, que isso? Vocês iam estar massacrando o Corinthians. Nós não estamos o Corinthians quer time da arbitragem, o Corinthians quer bem. Vocês vão dormir. Não, nós não estamos... Esse programa, deixa o caramba. Deixa eu falar. Eu não sou moleque, hein? Eu não sou moleque. Olha, esse programa tá ficando maluco. O Moisés fica fora 6 meses, os caras querem que o Moisés peça desculpa pro Zé Antônio. O Corinthians foi extremamente prejudicado, um erro absurdo, grotesco, uma falta de humildade do árbitro, que tá lá na súmula. Na sua opinião. Na minha não, do STJD. Não, o STJD. Ele falou que não mudou a marcação dele, Aí, porque se referia ao carrinho e não ao puxão. Então pega lá. Mas tá escrito na súmula. Pega o STJD. Ele falou isso. Não pega não, eu. ele reformulou. Não, ele reformulou. O que o STJD escreveu? Ele cometeu um erro grave, foi precisa ser o punido por STJD, isso, mas jamais vir a público um presidente como o do Corinthians, que é uma pessoa séria, que eu conheço pessoalmente, inclusive, sair atacando o ser humano. Thiago Peixoto Duarte. Ele está atacando o ser humano. O cara nunca mais pode trabalhar na vida. Acaba o jogo, ele vai com uma rosa branca lá no vestiário. Beija, não é isso. Esse programa tá maluco. Não é o erro. O rabo tá mandando cachorro. A discussão sobre o erro, ela já foi bastante extensa. Inclusive, eu acho que ele errou, todo mundo sabe disso. Agora, a discussão não é o erro do juiz. A discussão é o que disse o presidente do Corinthians sobre o árbitro. É só isso que nós estamos falando. É só isso. Eu também não estou dizendo aqui que ele tinha de aplaudir o árbitro. Também não é isso. Eu só estou dizendo, também não precisa. Ele é só dizendo isso. Essa seria uma frase. Isso não é problema. Outra coisa, não foi a STJD que chamou o erro de grotesco. Foi o secretário do TJD, que, na minha visão, de uma forma grotesca, botou no papel o que ele achava, provavelmente... Ele achava, não, que os ele não tem de achar nada. Ele não tem de achar nada. Vou dizer uma coisa pra você, pode levantar a maior polêmica do mundo. Baseado em qual regulamento o jogador do Corinthians recebeu o indulto para jogar? Onde é que está escrito? Exatamente. Onde é que está escrito que jogador... Suspensão automática. Onde é que está escrito que o jogador que sofreu suspensão automática não tem que cumprir a suspensão automática? Eu ouvi o tal do Coronel Amorim, como é que chama? Mirassol, eu entrava na justiça. Como é que jogou contra o Mirassol. O cara aqui de São Paulo? O cara do TJD aqui, o Coronel, não sei do quê. Não é Coronel, é o Delegado Olim. Delegado Olim. Antônio Olim. Olha, eu escutei uma entrevista dele na Transamérica. Pedrão a todos, que eu preciso ir direto para Brusque, urgente, com o Fernando Caetano, que o Fernando Caetano está com o treinador do Brusque. Eu quero ver se o Pascoal vai lembrar. Eu lembro dele. Olha quem tá lá. É o Pingo, rapaz, que jogou no Corinthians. Jogou no Vasco. Olha lá, jogou no Botafogo, jogou no Vasco. Era bom volante. Alô, Benja. Fala, Fernando Caetano, é contigo aí. Ô, Benja, tudo bem? Pois é, tô aqui ao lado do Pingo, ex-jogador do Botafogo do Rio, jogou também no Corinthians, de acordo com o Miquel.